todos da TV Cidade. Hoje, o Viajando com a TV Cidade tem a honra de receber seu Enio Martins, secretário de Turismo de Caxias do Sul, da nossa querida vizinha Caxias do Sul, para falarmos de turismo regional. Olá, Enio, obrigada por ter se deslocado de Caxias do Sul até Farroupilha e muito agradecida de ter estado aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Aline, o convite e é uma satisfação estar na nossa cidade vizinha aqui, né? Visitando e tendo a oportunidade da gente falar algo que é muito gratificante, que é o turismo. O nosso querido turismo, né? Então, Enio, né, gostaria que se apresentasse, falasse um pouco da sua história e de como o turismo entrou na tua vida. Então, eu trabalhei numa companhia aérea, né? Foi uma oportunidade que eu tive, uma das primeiras oportunidades logo que eu fui morar em Porto Alegre. E entrei para uma área técnica. Você é natural de Caxias do Sul? Não, sou natural de Bagé. Bagé, da fronteira. Fiz escola técnica em Pelotas, depois fui fazer turismo em Porto Alegre. E, por último, fui agraciado de morar e residir, trabalhar em Caxias do Sul. Eu amo Caxias, então me considero um cidadão caxiense, no qual eu tenho muito orgulho, tanto vender a cidade, bem como por morar e trabalhar neste local lindo e abençoado. Então a minha história começou numa companhia aérea, numa área totalmente de manutenção. Eu diria assim, de uma forma muito simples, acho que eu apertava parafuso de avião mesmo, uma área mecânica, trabalhava dentro de um hangar, aonde eu comecei a perceber que eu queria um contato mais próximo de quem estava dentro do avião, ou o processo de receber alguém que estaria viajando, entender essas pessoas em busca de experiências, em busca de oportunidades de conhecer o desconhecido, porque uma viagem tem tudo isso, envolve tudo isso, exceto aquelas que a gente não gostaria de fazer, que são viagens que são necessárias. Tem gente que viaja às vezes aí porque perdeu um familiar ou coisa. Essas a gente acaba esquecendo. Eu digo aquelas que nos motivam a conhecer um outro destino, um outro lugar, um outro país, cultura. Enfim, tudo que envolve a questão do turismo. E eu precisava ter esse contato. Mundo começou a te fascinar. Começou porque eu não achava justo eu trabalhar na parte mecânica. E saber que dentro de todo o trabalho que envolvia colocar um avião no ar, por muitas vezes levava sonhos de pessoas, uma oportunidade da sua primeira viagem. Imagina uma família que juntou ali o dinheiro para fazer uma viagem para um outro estado, um outro país. O quanto deve ser gratificante, pensava na época, o quanto seria gratificante conhecer, compartilhar isto. E por que não ter oportunidades de também viajar a trabalho e conhecer esse mundo aí, essa coisa chamada turismo que nos move. E eu diria assim, hoje meu coração é turismo, então aquele momento foi o que me movimentou muito para que eu pudesse ter esse contato direto. Eu já não queria mais trabalhar na manutenção, eu queria trabalhar ou na parte do atendimento, que é o check-in das companhias aéreas. Tive a oportunidade, então, né, nesse processo de passar a trabalhar e atuar numa sala VIP, que são passageiros considerados importantes para companhias aéreas. Enfim, hoje, cartões de crédito têm as suas salas VIPs dentro de aeroportos, que dão aquela oportunidade do viajante aguardar o seu voo, enfim, a sua conexão, com um espaço onde ele possa fazer sua leitura, enfim, acessar a internet, tomar um bom vinho, nós que somos daqui da região, né? Tomar um bom vinho, um espumante antes do seu embarque. Então, é um plus que estas empresas oferecem. Então, naquela época, eu consegui trabalhar então numa sala VIP e aí sim, aí eu tinha certeza que era o que eu queria. E essa sala VIP ficava no aeroporto Salgado Filho? No Terminal 1, que hoje nós temos o aeroporto Terminal 2, ficava no Terminal 1. Eu sou um pouquinho antigo, quando tinha ainda a companhia aérea Transbrasil, a VASP, a Varig, eu atuei diretamente na Varig, e com muito orgulho, uma das maiores companhias aéreas do mundo naquela época. E ali fui tendo mais contato, fui para agências de viagens, enfim. E aí eu digo, não, eu preciso fazer uma faculdade de turismo
e entender melhor o meu público, que não basta eu fazer um excelente atendimento se eu não compreender a chegada de quem vem visitar Porto Alegre ou Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha. Eu preciso ofertar algo a mais. Eu preciso entender a minha casa para recebê-los, isso faz parte da hospitalidade, mas eu também quero que a pessoa leve consigo, quando for embarcar, um atendimento de excelência. Eu sou pela excelência e a formosura. Temos que ser formosos naquilo que a gente faz e excelentes. Que termo bonito. Exatamente. E foi isso que me motivou. E a partir daí, eu acredito que eu já não estava numa companhia aérea. Eu já estava voando turismo. Então, realmente foi ali que eu dei meus primeiros voos mais altos. E então você cursou turismo, cursou Na faculdade da FAMECOS, na PUC-RS, fiz o curso de turismo e na época até não era um curso muito procurado. Pois é, né? Tinha questionamentos até de familiares conhecidos, mas turismo, tu fez um curso técnico. Um curso técnico, porque eu vinha de um curso técnico, e foi isso que me levou para a companhia aérea. Eu entrei na manutenção. E aí, acho que todos clamavam, esperavam, né, da família, agora vai virar um engenheiro. E eu disse, não, mas eu quero turismo, porque eu entendi que era realmente... Eu precisava fazer algo que me motivasse, não... E era o turismo que estava te motivando. E era o turismo, e eu posso garantir, no dia de hoje, que eu não me arrependo e faria tudo novamente. E como você foi parar na gestão pública? Como foi essa tua caminhada? Então, depois de ter atuado, enfim, eu vou tentar resumir aqui para não estender, porque são mais de 20 anos, uma longa caminhada. Eu trabalhei também em agência de viagens. Durante o período do curso, nós fizemos um planejamento turístico do município de Serafina Correia, onde se tornou até um case de sucesso. A gente fez todo um levantamento turístico do município, e enfim, diagnóstico e tudo que o município tinha enquanto oferta. Então, acho que eu já estava me inclinando para o lado de cá, mas ainda em Porto Alegre. Sim. E depois trabalhei na hotelaria, uma parte em eventos também, na construção de eventos, nos mais diversos. E também trabalhei com acompanhamento de grupos em viagens, né? E aí eu acho que eu estou me adiantando um pouco mais, mas, enfim, toda essa gama de trabalhos que estão... Porque o turismo é muito vasto. Nossa. Hoje, é uma indústria, né? Quando uma indústria mundial que movimenta muito, muito da economia, né? Então, Aline, quando a gente fala em turismo hoje, todo mundo fala que turismo é a nova matriz econômica, agora é o turismo é a bola da vez. Sim, nós temos essa compreensão, porque se faz um evento esportivo, ele cai para o turismo também, ainda que seja um evento esportivo. Faz uma ultramaratona, enfim, aqui envolvendo Caminhos de Caravaggio, né, que começa em Canela, passa por Caxias, termina em Farroupilha, e que estive junto no processo de alguma forma, não diretamente a questão do esporte, que foi um sucesso, belíssimo evento, organizadores e todas as pessoas envolvidas, num momento até de dificuldade, mas fomos abençoados, talvez justamente por ser uma maratona diferente, fomos muito abençoados. Quando eu digo fomos, tanto quem participou, ou seja, os maratonistas, bem como os municípios que receberam ou que tiveram a oportunidade. Eu acho que tanto os Caminhos de Caravaggio como a outra maratona de Caravaggio, né, que teve agora no mês de maio, a outra maratona Caminhos de Caravaggio, foi um exemplo de integração regional do turismo e que pode acontecer e pode ser um sucesso, né? E que foi. Exatamente, eu acho que precisamos atentar a isso, obviamente que está acontecendo entre os municípios essa compreensão, que isolado... Talvez que você me falou antes nos bastidores, né, de construir pontes, né? Derrubar, eu não diria muros, mas essas divisas, barreiras que se tem entre municípios, né? E citávamos antes ali o Vale Trentino, que começa em Caxias, termina em Farroupilha. É belíssimo, nos deparamos com belezas naturais, vinícolas, parreirais.
Até porque o turista, quando ele vem de fora, ele desconhece os limites geográficos de um município ou de outro. Ele só quer passear, ele quer descobrir vinícolas, novos restaurantes, e muitas vezes eles não se dão conta se ele está em Farroupilha, se ele está em Caxias, se ele já está em Flores da Cunha. Ele só está fazendo o roteiro dele, ele está passeando e está tudo bem, né? Para ele e para nós também, né? O turista, ele quer ter uma excelente experiência, ele quer aproveitar o melhor da sua viagem, ainda que ele opte por um destino, um lugar onde ele desce e fica, mas ele quer explorar o máximo daquele lugar, inclusive da região. Quanto mais distante ele for, mais informações e melhor ele vai aproveitar. Ninguém faz a Europa 3, 4, 5 vezes. Quando se vai, usando um exemplo também, quando se vai para a Europa, se você pode fazer mais países naquela sua viagem, você aproveitou melhor a sua viagem do que um único destino. Ok, talvez você conheça melhor aquele destino. Você foi para Paris e conheceu muita coisa em Paris, mas talvez deixou de pegar um trem, fazer Londres. Então, você teria Bruxelas, que é próximo. Então, aproveitar mais a sua viagem. E acho que essa compreensão da regionalização, ela vem muito forte nesse momento de pandemia, e que a gente quer o quanto antes dizer pós-pandemia, mas ainda não conseguimos, estamos vivendo ainda cuidados, protocolos, mas aos poucos a gente vem ressurgindo, e esse novo normal que não fique, que realmente venha o normal, aquele que... O velho, né? Queremos, de alguma forma, algumas coisas de volta. Sem máscaras, que a gente possa receber o turista numa festa... Com um abraço. Exato, porque eu acho que isso nós temos... o povo, eu diria o povo brasileiro, com toda essa diversidade cultural, ele recebe bem, ele acolhe bem, ainda que na sua simplicidade. Eu costumo falar para as pessoas que trabalham junto comigo, na simplicidade é possível encantar. Então não tem problema que de repente eu tenha um caminho lá no interior de Caxias do Sul, que ele não tem toda uma infraestrutura. Mas é preciso que aquela comunidade saiba receber e compreender que um turista bem recebido, ele vai falar bem daquele local e ele vai levar a melhor impressão do lugar que ele foi acolhido, a hospitalidade que ele teve. Então, às vezes, não é... A gente conversava de Dubai, né? É um outro mundo, é um luxo. Mas, ao mesmo tempo, não tem muita vida lá, né? Parece que é Então, tudo muito montado, muito impessoal, muito então, rico, mas muito me senti morto. deslocado, porque a gente não é shake, não, mas Não adianta enfim... estar no maior shopping do mundo. Exatamente. Então, se fez se a gente for fazer as comparações, talvez eu estava nessa viagem também, que você teve a oportunidade de conhecer um outro lugar do outro lado do mundo. Mas vamos lá, todo aquele luxo vale como experiência, vale como conhecimento. Porém, talvez ainda me encante mais a simplicidade. Aquela coisa mais nossa, da experiência da gastronomia, de ter um lugar para sentar. Hoje a proposta é muito a questão do interior, esses espaços abertos, gardens, Que tem surgido com muita força, né? Então, Enio, né, secretário de Turismo de Caxias do Sul, né? Caxias, nossa vizinha, né? Nossa grande vizinha, né? O que temos em Caxias hoje em matéria de turismo, né? Quais são os roteiros? Teremos dicas, pontos turísticos mais visitados, tanto na cidade como no interior. Queremos saber tudo. Então, Aline, assim, se eu for falar esse momento, eu posso informar tudo que Caxias tem. Caxias tem eu diria, infinitos lugares para se visitar. Inclusive tem algo que se fala muito, que Caxias não tem turismo. Isso me incomoda muito. Porque só diz que não tem turismo em Caxias do Sul quem não conhece ou a sua casa ou de fato a nossa cidade. Mas ela é diferente de outras. É um perfil diferente. É um perfil. O turismo, por muito tempo, a roda da indústria, ela andou muito bem, ainda hoje anda. Nós somos segundo polo metal mecânico, segundo maior PIB, segunda maior cidade, né? Então, mas não somos o segundo na questão do turismo. Porque talvez
a roda da indústria, ela andou numa velocidade e nós não compreendemos que a do turismo precisava estar junto. Então o turismo de negócio ele acontecia nos bastidores de uma forma que movimentava o turista de negócio que visitava Caxias do Sul ou que vinha para uma reunião de negócios, naquela época, não no momento de pandemia, obviamente, ele chegava no aeroporto, nós temos o aeroporto, segundo maior aeroporto aqui no Rio Grande do Sul, é um portão de entrada na nossa região. Então o turista descia, pegava o transporte para ir até o hotel, então ele já começava a movimentar, que eu costumo chamar a roda do turismo. Ele pegava um táxi, enfim, um Uber, ele ia até lá, então ele já movimentou o transporte. Aí ele chegou no hotel, a hotelaria, saiu para comer algo, a gastronomia. Aí voltou e decidiu ir se divertir em algum lugar. Que a gente tem uma variedade de entretenimento noturno muito grande em Caxias do Sul. É um perfil de turismo que atrai muito, inclusive os nossos vizinhos. Muita gente sai de Farroupilha para fazer noite em Caxias. Então, isso é turismo. E aí a roda vai acontecendo. Por vezes, vai numa vinícola, vai numa cervejaria, que nós somos também o 4º polo cervejeiro, cervejas artesanais. É um outro momento, talvez é uma outra procura, um outro tipo de turista. E aí, quando a gente menos espera, está sendo toda a cadeia contemplada. Talvez até esse turista vai voltar com a família para uma festa da uva, uma festa das colheitas, enfim, até uma festa de interior, festa do agricultor, a festa do vinho novo, enfim, tudo isso a gente tem para oferecer. Mas obviamente que a pandemia veio e somos um dos setores mais afetados. Quando parou as companhias aéreas, foi um efeito dominó, aonde os voos para Caxias do Sul chegaram a ser paralisados. Sim, hoje opera, eu teria que confirmar, obviamente, para não trazer uma informação errada, mas eram 3 voos, hoje eu acredito que tem um voo que está operando em Caxias do Sul. Voava Gol e Azul, acho que agora você deve estar voando um da hora, né? E aí, mas está com uma ideia de retomada aí, a própria TAM contratou. Como no Brasil inteiro, né? Diminuiu e a ideia é retomar. Mas aos poucos está voltando. Eu estava lendo recentemente uma notícia que a TAM recontratou aí aeronautas, né? Pessoal que trabalha como comissários de bordo, né? Em torno de 580 ou 780. Então, uma contratação em massa, na verdade, recontratou. Então isso a gente começa a respirar turismo. Sim, dá uma esperança, né? Dá uma esperança para motivar a gente a viajar, mas também para ver Caxias, ver Farroupilha, ver a região sendo visitada e sendo vista como um destino. E a Serra Gaúcha tem muito isso, pela questão do clima, pela questão dessa diversidade que se tem entre municípios, não rivalidades. Porque falávamos antes, né? É preciso ter esse entendimento, derrubar muros e fazer pontes. E nem precisa pontes, porque a gente está tão ligadinho que... Exatamente. E uma coisa muito interessante que você estava me colocando antes nos bastidores é a questão da hotelaria e dos preços da hotelaria de Caxias do Sul, né? Então, a hotelaria, voltando para o aeroporto, né? Pode ver que eu tenho uma ligação muito forte com voo, avião, aeroporto. Voltando para o aeroporto, para quem chega e ainda que tenha a intenção de conhecer outros municípios na região, mas optou pela entrada através do aeroporto de Caxias do Sul, quando esse turista chega, ele pode vir de qualquer lugar do Brasil, porque as conexões acontecem, na maioria das vezes, em São Paulo, e o voo vem de São Paulo para Caxias. Então, o que acontece? Se ele buscar mesmo custos, que ele tenha uma viagem onde ele possa aproveitar mais, com custos menores, a nossa taxa, o nosso valor da diária, ele se torna bem mais atrativo em relação a outros destinos que são procurados na região. A comparar, né, eu posso citar aqui, mas tenho um carinho muito grande por Gramado, Bento, que às vezes a hotelaria se torna valores maiores. Sem falar que o turista que fica nesta localidade, ele tem todo um trajeto. Ele passa por nós 2 vezes, né? Se ele fica em Bento, ele vai a Gramado, ele acaba passando por Caxias. Então, uma opção muito interessante seria ficar como um hub, né? Como Exato.
se alocar em Caxias e fazer todo o roteiro partindo de Caxias do Sul. Eu sugiro a esse turista permanecer em Caxias e ter a oportunidade de conhecer esses outros locais. Mas é Claro, óbvio, a também gente. conhecer Caxias, né? Mas é óbvio que pode ser que ele fique 2 dias em Caxias, ele possa fazer municípios vizinhos, Farroupilha, enfim, Flores da Cunha, municípios, e também conhecer esses outros lugares, e por que não, 2 dias aqui, 2 dias ali, ele aproveitar mais a sua viagem, mas entender que a nossa oferta hoteleira, e nós temos hotéis muito bons, hotéis tanto para negócio, bem como com área de lazer, que pode estar ofertando aí um final de semana ou durante a sua estada na região, na Serra Gaúcha, momentos felizes, enfim, e uma cidade que pode contemplar para todos os gostos. E você me perguntava antes, acho que alguma coisa no sentido pandemia, o que oferecer Caxias do Sul, né? Nós temos uma identidade um pouco diferente de outros municípios. Hoje eu diria que Caxias do Sul forte é a gastronomia. Não tem como não falar em gastronomia. Região da Serra Gaúcha é muito forte nesse sentido. Cantinas, né? É tradicional, né? Mas eu faço um desafio no sentido de que Caxias, se pensar uma sopinha de aioline com esse frio, há um belo churrasco que é uma tradição gaúcha. Mas digamos que o nosso turista ele seja um pouco mais exigente, ele pode contemplar bares e pubs que oferecem X, por mais que a gente fale, parece uma coisa tão nossa, comer um X. Nós somos o maior número de casas de X do mundo, Caxias do Sul. E encanta muito turista. Alguns que a gente costuma sugerir, o Jaime Rocha, por exemplo, é o nosso hard rock café, de uma forma mais diferenciada, mas a gente acompanhou um grupo de 40 empresários que vieram para Mercopar e que ficaram encantados. Ou seja, são coisas que são diferentes. E aí, digamos que o turista ainda se torna mais exigente. Ele quer uma comida francesa. Nós temos francês, tailandês, chinês, comida espanhola, turca, enfim. É uma variedade, sem falar pratos, o bauru, o famoso bauru, né, que até tem o nome Bauru, a moda Filipão, que foi o técnico da seleção brasileira, porque é um prato diferenciado que por vezes não se vê em lugar nenhum. Então é uma variedade que a gente precisa saber vender. Tá, Enio, mas só vem para comer? Não. A nossa noite ela é muito variada. Estamos retomando aos poucos, com responsabilidade. Que vai passar, né? Tudo isso vai passar. Mas a pessoa precisa, esse turista precisa olhar para Caxias também e ver que nosso entretenimento noturno, ele tem para todos os gostos. A pessoa pode ir num paiol e conhecer uma coisa mais cultura gaúcha, regionalista, exato. E também ela pode estar indo em lugares tipo que tenha o sertanejo, que tenha culturas das mais diversas. Blues, jazz. Do blues, enfim, nós temos o Mississippi Delta Blues Festival, que acontece todos os anos, exceto... Carnaval? Caxias é famoso pelo carnaval também. Então, quando a gente vai vendo, para quem diz que não tem turismo, é que é tanta coisa que a gente não pode não ter bons olhos para isso. Eu sempre digo, é preciso olhar com o coração. Ah, mas eu cheguei e peguei um táxi e passei por uma rua e tinha um buraco. Gente, com tanta coisa para se olhar, tem muita coisa a se fazer numa cidade grande. O copo meio vazio e o copo meio cheio, então, né? eu preciso ter bons olhos para que eu possa entender que é uma cidade. E aí vamos lá, momento pandemia, o que fazer em Caxias? Nós temos 400 quilômetros de estradas que são asfaltadas, que nos levam ao interior de Caxias, onde contemplam roteiros e que tem lugares belíssimos com belezas naturais, patrimônio histórico, turismo de identidade, que pode ser visitado, uma gastronomia no local, sem falar as vinícolas, cervejarias, que tem sido uma procura muito grande agora. São públicos diferentes, que a gente precisa compreender que talvez o turista daquela época que chegava de ônibus, talvez eu não vejo ônibus, eu não tenho turismo. Sem falar que eu gosto muito de informar, Aline, que o turismo de Caxias do Sul, nós atendemos no município 49 municípios na área da saúde.
Caxias do Sul. Então o turismo de saúde, por mais que não é um turismo que por vezes a pessoa vai para se divertir, talvez está indo com um familiar, mas ela fica num hotel, ela pega um táxi, ela come em algum lugar, tudo isso está linkado ao turismo. Então nós atendemos 49 municípios que vem gente de tudo que é lugar. E aproveitando essa questão do turismo de saúde, foi feito um levantamento através do Sebrae, e juntamente com uma telefonia móvel, a Vivo, que levantou uma estatística de que Caxias do Sul foi o terceiro município mais visitado de pessoas através da identificação da telefonia, visitado em 2019. Opa, então tem turismo acontecendo. Para que finalidade vieram, eu não sei. Mas de alguma forma chegaram de algum lugar, ou para visitar alguém, ou para conhecer, tomar um bom vinho, ou para aproveitar a noite e depois voltaram para o seu local de origem. A pessoa de Farroupilha saiu, 4 pessoas se divertiram e retornaram. Que é muito comum, né? Nós aqui como farroupilhenses sair daqui de Farroupilha para ir jantar em Caxias, para ir Como eu lanchar, faço o inverso né? também. Como acontece o inverso, para ir pro shopping, né? Exatamente. Pro cinema. Então, essas coisas, movimento comércio, tudo. Então, é uma variedade que eu digo assim, nós somos muito abençoados. Se temos que organizar a casa, talvez está aí o grande desafio. Organizar a casa diante de... Esse, então, seria os planos, já entrando na finalização, então, esses seriam os planos para o futuro. Sim, é justamente quando eu falava no início da conversa, Aline, talvez movimentamos a roda da indústria, esquecemos a roda do turismo. Não tem como acelerá-la, né? Agora tem como acelerar até o WhatsApp, porque hoje tudo a gente quer respostas rápidas. E até peço desculpa porque eu costumo falar muito rápido, mas é a emoção, é o amor por falar em turismo. Talvez até acelere um pouco o coração. Então, o que acontece? Essa roda ela ficou lenta. E agora o nosso grande desafio é fazer com que ela entre, que ela acelere e que a gente possa contemplar o empreendedor, que a gente possa contemplar a hotelaria. Nós precisamos fazer ações e o poder público tem uma responsabilidade muito grande, entendendo a questão da nova matriz econômica, sendo o turismo aí em diversos locais do mundo. E a nossa região não pode ficar para trás. Porque eu penso Caxias, mas eu tenho que pensar em região. Sim. Porque o turista que vem visitar Farroupilha, se ele vê algo brilhando, alguma coisa que o desperte em Caxias do Sul, ele também irá lá. E assim vice-versa. E essa troca ela é simpática e todo mundo ganha. E é saudável, né? Chega de reino dividido não subsiste. Precisamos estar unidos no momento tão difícil da pandemia. E enfim, eu costumo dizer, a melhor viagem na pandemia foi aquela que a gente fez para dentro de cada um de nós. A gente viajou para dentro para compreender muita coisa. E talvez viajando para dentro a gente conseguiu entender esse novo momento que a gente deseja e que às vezes uma viagem vale muito mais a pena desfrutar um momento com a sua família ou com a pessoa amada, enfim, ter uma experiência do que comprar um novo celular, do que trocar de carro. Eu não sei, talvez hoje o ter não seja tão significativo quanto o ser. Turismo é isso, é experiência, reflexão, e o momento está aí para a gente conhecer um pouco mais, eu diria, eu costumo falar o nosso quintal. Nosso quintal é tudo isso, essa região belíssima que nós temos. Somos privilegiados. Enio, eu te agradeço e já fica o convite, né, para uma próxima oportunidade falarmos mais, né, sobre turismo, sobre Festa da Uva, sobre os eventos que estão por vir, e te agradeço a estar aqui hoje. Eu agradeço da mesma forma, Aline, convido também, se porventura o público de Farroupilha que nos procure, nós temos centros de atenção ao turista, nos colocamos à disposição. Eu sou aquele que 24 horas, o meu telefone está à disposição para toda e qualquer situação que o turista possa precisar e a gente possa auxiliá-lo. A gente precisa compreender que precisamos receber bem quem visita a nossa casa. Obrigada, Obrigada a você. Obrigada a todos.